E é o que tem estado a acontecer. Ou vão acompanhadas com homens, ou em grupos grandes, ou têm dificuldades em ir às lavras. Porque são atacadas, são violadas, são mortas. É uma forma de terror. Porque não há registro nesta região, ou mesmo em Angola, de pessoas que são mortas e mutiladas por uma questão de magia. Mas é possível, porque as pessoas não compreendem o que se está a passar. Por exemplo, os elementos da teleservice e do exército, quando torturam, apresentam-se fardados. E muitos até são torturados em unidades militares e são mortos em unidades militares, e outros nos acampamentos dessas empresas privadas de segurança. Então há um conhecimento. Este fator de mutilação de mulheres aparece como algo desconhecido para as comunidades locais. Primeiro porque as pessoas perguntam por que é que estão a atacar as mulheres, quando são os homens que eventualmente exercem atividade de garimpo. E é mais uma situação de terror, quanto a mim, de que aquelas populações têm sido vítimas. Denuncia também neste livro uma situação de dualidade de critérios da comunidade internacional relativamente à Angola, quando, por exemplo, no vizinho Zimbábue são amplamente condenadas práticas semelhantes e em Angola, pelo contrário, não só Angola está na linha da frente do processo Kimberley de certificação de diamantes como oriundos de zonas onde não haja conflito, portanto de diamantes limpos, por assim dizer, quando muito pelo contrário, a situação que denuncia devia ser uma situação amplamente intolerada pela comunidade internacional. Como é que explica esta dualidade de critérios? Esta dualidade de critérios tem a ver com um conceito que eu acho extraordinário ao nível da comunidade internacional. É que Angola é um país estável em termos de corrupção. Corrompe-se a família presidencial ou um general de topo e não é preciso corromper mais ninguém. Ao passo que nos outros países africanos há uma diferença muito grande. Na Nigéria, mesmo que se pague o presidente, como ouço dizer, é necessário que os outros também recebam a sua parte. Em Angola basta que se pague aquele que detém o poder e está o assunto, estão as portas abertas. É uma corrupção metódica. E fácil de compreender. Com certeza. E então há todo acesso. Para lhe dar um exemplo, o acordo que a China tem com Angola, eu já vi casos até de funcionários chineses, pedreiros até, a serem recebidos no aeroporto com autocarros da presidência. E com militares não têm que passar por aqueles processos burocráticos de vistos, vão para uma sala, têm os vistos verificados de forma célere e passam. E muitos países têm estado a lutar para que estes acordos sejam feitos, da mesma forma que Portugal está a lutar por e finalmente conseguiu um acordo de vistos. Tudo isso tem custos muito elevados, porque é um regime que troca favores sempre na base da corrupção e sempre na base da legitimidade internacional para encobrir os seus crimes. Ainda que inaceitável essa cumplicidade da comunidade internacional, nomeadamente de Portugal, e tem referido isso frequentemente, nomeadamente neste livro, conseguimos perceber que essa cumplicidade da comunidade internacional tem a ver com o dinheiro que existe em Angola e com a ideia de que Angola é neste momento um Eldorado onde se pode ir buscar um quinhão. Mas a dúvida maior que me assalta é como é que os angolanos toleram isto. Houve até um pouco, imagino eu, inspirado na Primavera Árabe, um protesto que chegou a reunir 200 pessoas contra a figura do Presidente da República, mas que foi violentamente reprimido e assim se ficou. Como é que o povo angolano tolera isto? É um povo manso? É um povo intimidado? Como é que a sua coragem na denúncia destes casos não tem um exército de seguidores atrás? O povo angolano não é um povo manso, é um povo que tem uma história de 40 anos de luta contra o colonialismo e de guerra civil. Portanto, não pode ser um povo manso, nem pode ser um povo passivo, porque passou toda a sua vida a lutar. Acontece que chegou também a um ponto de exaustão. E o MPLA e o Presidente da República foram extremamente hábeis em destruir o tecido social angolano. Hoje as pessoas estão demasiado maniatadas pela corrupção, que nós em Angola chamamos o esquema.
Quer dizer, que ninguém vive do seu salário. Ninguém consegue sobreviver sem envolver-se num tipo de esquema que viole a lei. Então, a violação da lei é a norma. E num país onde não há respeito mínimo pelas leis, onde se utiliza a corrupção como uma espécie de lotaria. Aliás, uso uma frase interessante para descrever esse fenómeno, que é um funcionário público em Angola cria dificuldades para vender facilidades. Com certeza. Portanto, isto num contexto de um Estado gangster, como diz. A minha pergunta é porque é que, ao contrário, ainda por cima, neste último ano, assistimos a uma série de insurreições contra regimes ditatoriais. Eu gostava da sua ajuda para tentar perceber porque é que não há um movimento semelhante em Angola quando há uma desfaçatez nesta clique que manda em Angola e que distribui entre si a riqueza, que é muito evidente. Há um descaramento que eu imagino que provoca uma indignação irreprimível de alguma forma. E a minha dúvida é se será porque a força das armas e a violência está de tal maneira enraizada pelas lutas de independência de 61 a 75, pela Guerra Civil de 75 a 2002, como é que se tolera uma situação destas? Não é que seja uma situação tolerada. Veja, neste período de guerra, os angolanos foram partícipes. Não estiveram de forma passiva, grande parte da juventude esteve envolvida no conflito. E passaram-se coisas terríveis. E as pessoas fizeram coisas terríveis umas contra as outras. Quer dizer, o angolano perdeu o respeito pela vida através deste processo de violência contra os seus próprios irmãos, contra o país, porque uma guerra civil foi um processo de autodestruição. E hoje as pessoas, de certo modo, não conseguem ainda, porque não houve um processo de reconciliação. Muitas das pessoas não conseguem lidar com os seus próprios fantasmas. Mas pelo contrário, diz no livro que o trabalho de reconciliação nacional foi feito até muito espontaneamente entre partes que estiveram desavindas durante muitos anos, nomeadamente quando não se envolve a questão política, quando as pessoas não são instrumentalizadas politicamente. E hoje, as pessoas, infelizmente, também há a questão da educação em Angola. Grande parte dos angolanos são iletrados ou têm muito pouca percepção do que são os processos políticos. As pessoas acreditaram que haveria eleições e poderiam escolher um novo partido, um novo governo que os representasse. Mas não tem sido assim. Até que as pessoas compreendam que há processos muito mais criativos, como os que estão a acontecer no Norte da África e no Médio Oriente, em que a população se une e toma o destino do país por conta própria, não é? E saem à rua, correm com estes regimes cleptocráticos e depois forçam a formação de um novo governo. Isto em Angola eventualmente também acontecerá. O que se procura neste momento é que este processo seja feito de forma pacífica e que haja da parte dos dirigentes angolanos sensatez, não é? Para compreender que não estarão imunes às transformações que estão a ocorrer noutros países.